Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje eu quero conversar com vocês, hoje dia 15 de setembro de 2019, às 8h45 da noite, eu quero conversar com vocês sobre a D-ribose, que é um suplemento que pode ajudar a aumentar a energia e assim ajudar a prevenir e combater sintomas e distúrbios relacionados à queda de energia, uma coisa muito comum hoje em dia. Você vai poder encontrar mais dados sobre a D-ribose lá no icaro.med.br/D-ribose e esse vídeo vai ficar também depois nas minhas redes sociais, youtube.com/dricaroalves, no facebook.com/dricaroalves, no instagram.com/dricaroalves e no icaro.med.br/vídeos, tá? E eu peço que vocês compartilhem, que deem o like, que comentem, porque só assim o vídeo vai poder subir nos algoritmos das plataformas sociais e poder beneficiar mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. Ícaro, por que você está falando de outro suplemento para energia? É porque é o seguinte, tem aumentado no meu consultório a quantidade de pessoas que vêm procurando primário ou secundariamente para melhorar os níveis de energia. Seja energia para produtividade, seja energia para ter um melhor desempenho cerebral, energia para o sistema imunológico funcionar melhor, energia para os exercícios físicos, energia para as atividades do dia a dia. E a gente nota que entre nós médicos, né, e nossos profissionais de saúde, temos notado que uma das coisas que mais tem adoecido as pessoas realmente é problemas com energia, principalmente problemas com as mitocôndrias, que são as usinas de produção de energia que estão dentro de cada uma das nossas células, tá? Então, hoje em dia, fala-se muito em fadiga mitocondrial, que é o cansaço do maquinário da mitocôndria e que acaba dificultando os mecanismos de produção de energia pelas células do corpo. E aí, dependendo das células mais prejudicadas, você vai ter sintomas relacionados a isso. Então, a gente sabe hoje em dia que inflamações, intoxicações, estresse, hábitos de vida ruins, carências, incluindo de vitaminas, minerais, hormônios, neurotransmissores, estão aí nas causas principais e agravantes das doenças. E, recentemente, eu falei de um outro suplemento que pode ajudar muito a aumentar a energia, que é a coenzima Q10, tá? Tá lá no icaro.med.br/coenzima Q10, que é um suplemento que pode ser utilizado na maioria dos casos junto à D-ribose para fins de melhorar os níveis de energia. E volto a dizer para vocês, eu não estou vindo aqui para prescrever D-ribose para ninguém, nem para estimular o uso indiscriminado da D-ribose, o uso por conta própria, sem consultar um bom profissional de saúde, não. Eu vou falar da substância, dos benefícios comprovados cientificamente, e o ideal é que você leve esse conhecimento para os seus profissionais de saúde de confiança, para ver se a D-ribose é oportuna no seu caso, em quais quantidades, qual forma de tomar, por quanto tempo, junto aqui suplementos, junto aqui hábitos de vida. E aqui vão dois avisos. Primeiro, nunca ingira suplemento nenhum sem antes melhorar seus hábitos de vida, e o que eu deixo claro no icaro.med.br/suplementação, tá bom? Senão você pode jogar dinheiro fora, ou você pode acabar não tendo o efeito que você gostaria, poderia e deveria ter, ou até ter um monte de efeitos colaterais. E digo para vocês que tanto a coenzima Q10, que eu já falei para vocês, quanto a D-ribose, são suplementos e não remédios. Qual é a diferença entre suplementos e remédios? Algo que eu já expliquei no icaro.med.br/suplementação. É o seguinte, substâncias que o organismo produz, ou que saiba claramente aonde utilizá-las no seu metabolismo, tá? E que em quantidades adequadas, elas podem ter o seu uso crônico e raramente vão apresentar complicações, elas são classificadas de suplementos, principalmente as substâncias que o próprio organismo produz. Ué, Ícaro, se o próprio organismo produz, por que muitas vezes tem que suplementar? Porque o organismo muitas vezes pode não estar produzindo a quantidade adequada, a quantidade que deveria, tá certo? Isso acontece muito com a coenzima Q10, hoje em dia, com o nosso estilo de vida alucinante, né? Com hábitos de vida ruins e tudo, e acontece com a D-ribose também, tá bom? Então eu vou dar uma visão geral da D-ribose para vocês, depois eu vou passar brevemente pelos principais textos científicos
que eu consultei para poder fazer a live para vocês, para poder ir acrescentando dados sobre a substância. Lembrando que o ideal é você levar os conhecimentos que você aprender, ou levar a live para o seu médico, para os seus profissionais de saúde, nutricionistas, educadores físicos, enfim, de confiança, para eles avaliarem o uso da substância para você ou não. Tá bom? Então vamos lá. A derribose, ela é um açúcar, tá? Mas é um açúcar que adoça, tem um poder de adoçar menor que 50% em relação ao açúcar mesmo de cozinha, mas adoça, mas não engorda, zero. Derribose não engorda. A derribose vem da glicose, mas é um açúcar que não engorda, tá bom? E pode ajudar a aumentar os níveis de energia, por quê? Porque a derribose faz parte do nosso material genético. A derribose é fundamental para a gente fabricar o ATP, adenosina trifosfato. As moléculas de ATP é que são a energia para o nosso organismo, energia de verdade. Quando você consome carboidratos ou gorduras e acha que aquilo te dá energia para você agir no dia a dia, isso não é verdade. Carboidratos e gorduras vão dar origem, os carboidratos, né? A glicose vai dar origem à derribose, ok? E a derribose ajuda você a utilizar os carboidratos e as gorduras para gerar ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula de adenosina ligada a 3 fosfatos. Toda vez que você gerar energia para qualquer coisa no organismo, seja estalar um dedo, seja pensar, seja piscar o olho, desintoxicar, enfim, você vai quebrar uma molécula de ATP e vai liberar um fosfato. E o ATP vai virar ADP, adenosina difosfato. Ok? Para que serve a derribose? Ela é fundamental para a recuperação desse ADP, adenosina difosfato, em ATP, para que essa molécula possa de novo ser quebrada e gerar energia no futuro. Então, assim, você não tem que se preocupar só em gerar ATP. Você tem que se preocupar também em regenerar o ATP quando ele é gasto para gerar energia e virar ADP. Então, a glicose que você consome e as gorduras que você consome, elas servem para, junto com a derribose, tá? E num ciclo de pentoses, numa reação bioquímica complexa, transformarem-se em ATP, ou regenerarem o ATP. É assim que você tem energia para poder funcionar, tá bom? Vai ficar mais claro daqui para frente. Alguns fatos interessantes sobre a derribose, tá? Ela é 100% natural. O nosso corpo produz pequenas quantidades regularmente de derribose, principalmente no fígado, nos músculos, no cérebro, nos tecidos que gastam muita energia em geral, tá? A derribose é uma molécula bem pequenininha que é fundamental para você formar o ATP, que é o composto que, como eu já expliquei para vocês, é a real energia para a maioria dos processos orgânicos normais. Todo processo no seu organismo precisa de energia, precisa de ATP. E a derribose é fundamental para você fabricar ATP, mas é mais fundamental ainda para você regenerar ATP, que é um processo mais favorável para o organismo, porque gasta menos recursos regenerar do que criar ATP. Tá certo? E a derribose, como eu já falei para vocês, ela é necessária para que os carboidratos e gorduras que você consome sejam transformados em ATP e assim você possa ter todos os processos orgânicos. Ok? Então, o que acontece? Se você tem deficiência de derribose, claro que de outros fatores também, ácido málico, coenzima Q10, vitamina B2, vitamina B3, vitamina D de dado, enfim, você pode consumir muitas gorduras e carboidratos, até ter uma dieta saudável, mas acabar engordando, porque a sobra de carboidrato e gordura vai acabar indo para armazenamento e menos para geração de energia, pela falta de cofatores. Então não basta só comer saudável do ponto de vista de perfil de carboidratos e gorduras. Uma pessoa que tenha falta dessas moléculas que auxiliam na produção de energia, ela pode acabar destinando gorduras e carboidratos para o lugar errado pela falta desses. Tá bom? Vários estudos, então, têm comprovado que a suplementação com derribose pode ajudar a obter melhores resultados em algumas situações. Por exemplo, situações de falta de energia, como cansaço, exaustão e fadiga,
ou situações em que você suspeite que falta de energia está relacionada, um órgão com baixa vitalidade, alguma coisa assim. Eu explico um pouco mais sobre isso no icaro.med.br/exaustão. Como é um link, sem o ativo, tá bom? A derribose foi muito estudada já para otimizar a função do coração, sobretudo em pacientes com doenças cardíacas. Então ela ajuda a prevenir doenças cardíacas, ajuda, não faz milagre sozinha, tá? E para pacientes que já tenham uma doença do coração ou tenham tido, ela facilita a recuperação do tecido cardíaco, tá? Ela melhora o quadro clínico em doenças onde há um importante componente de dor associado, como fibromialgia. Eu falo mais sobre a fibromialgia lá no icaro.med.br/fibromialgia, síndrome do cansaço crônico ou da fadiga crônica e similares, tá? Ela aumenta a performance esportiva, ela não aumenta o ganho de massa muscular, nem o volume da fibra muscular. Não. Ela facilita você ter mais energia para a atividade física e se recuperar melhor após a atividade física, recuperar os níveis de energia, tá bom? E ela vai muito bem com outros suplementos que ajudam nisso também, como a creatina e a coenzima Q10. E a derribose melhora a função dos músculos, dos nervos e do cérebro, tá? Se você quiser saber mais sobre saúde cerebral, eu gravei um vídeo para vocês já no icaro.med.br/saúde cerebral, tá? Na verdade, gente, todo tecido que gaste muita energia para existir e funcionar no corpo vai se beneficiar potencialmente da derribose, tá bom? Então, deixa eu ir para o primeiro link que está lá no icaro.med.br/derribose para vocês verem, tá bom? Quem pratica atividade física costuma ter dores musculares no dia seguinte, tá? Ou às vezes até no mesmo dia, se o grau de despreparo ou de falta de energia está maior, tá? Por quê? Porque os níveis de energia, eles podem baixar muito depois de você praticar exercícios físicos extenuantes, ok? Então a fadiga muscular é uma das principais indicações, a fadiga muscular excessiva ou aquela que você queira tentar melhorar, é uma das principais indicações da derribose. E também, se depois de pouco esforço mental, você se sente cansado ou cansada demais, ou tem dificuldade de iniciar esforços mentais por uma sensação de falta de energia, pode ajudar também, ok? Por quê? Porque o ATP é uma substância fundamental para a respiração celular e produção de energia, tá? O ATP é a nossa moeda de troca por energia, ok? Então, quando você não tem ATP, você produz menos energia. E o ATP, para existir, precisa da derribose, a molécula de ATP. E você, para recuperar o ADP em ATP, depois que você utilizou em algum processo orgânico, você precisa da derribose também, tá? E a gente produz derribose no nosso organismo, tá? Mas é lentamente, em graus variáveis, dependendo de cada tecido do nosso corpo. Durante muito tempo, pensou-se que a derribose ela só servia para fazer material genético. Mas, hoje em dia, a gente sabe que, além disso, ela é fundamental para você poder gerar energia, ok? Só que, hoje em dia, o que tem acontecido é que o grau de estresse excessivo, essa vida louca alucinante, que a gente fadiga demais os músculos, o corpo não descansa direito, por aí vai, tem feito com que a quantidade de derribose produzida pelo corpo, principalmente pelos tecidos que gastam mais energia, tenha sido insuficiente para dar conta do recado. Por isso que estudou-se muito a derribose e foi visto que a derribose, a suplementação de derribose, ela pode ajudar a melhorar os níveis de energia e aí ajudar nesse monte de coisa que eu já falei para vocês. A carne vermelha costuma ter muita derribose, mas a carne vermelha hoje em dia, ela tem muito hormônio, ela, dependendo da forma de preparo, gera muitas substâncias tóxicas, ela pode ter muita toxina já dentro dela mesmo, dependendo do tempo que demora do abate do boi ou do abate do porco para chegar na sua mesa, pode ter muita toxina liberada pela putrefação do tecido, então não dá para você pedir para ninguém consumir grandes quantidades de carne vermelha para ter maiores quantidades de derribose, porque para muitas pessoas isso vai gerar uma carga tóxica maior e de indigestão, tá? Bom, então vamos para os benefícios básicos da derribose. A derribose em relação à atividade física é uma das coisas para a qual ela mais foi estudada até hoje, tá? Para vocês terem uma ideia,
Um exercício físico muito intenso pode fazer com que você tenha redução do ATP nos músculos utilizados em até 20%. E essa recuperação do ATP aos níveis normais pode demorar até 72 horas se o exercício foi muito intenso ou se você está muito fadigado. E isso acaba que você vai malhar antes dessas 72 horas, porque senão você perde os outros benefícios do exercício físico e do preparo físico. Ou seja, você pode, com a carência de ATP, estar cada vez mais com níveis de ATP baixos para atividade física. Aí a derribose pode ajudar, tá certo? A derribose, ela ajuda a manter as reservas de energia nos músculos, porque, como eu já disse para vocês, ela ajuda a fabricar mais ATP ou regenerar ATP a partir do ADP, ok? Então, estudos comprovaram que em questão de poucos dias, tomando a derribose 3 vezes por dia, vários atletas de segmentos diferentes conseguiram ter uma recuperação de energia e uma melhor performance física com menos tempo de uso da substância e com menos tempo de descanso. Isso torna a derribose deveras interessante para a atividade física, tá? Isso foram benefícios mostrados tanto em animais quanto nos seres humanos, ok? Então, a atividade física é quase que sinônimo de derribose se ela for muito intensa, tá? Em relação à derribose ainda, já falei dos benefícios para a saúde cardiovascular, eu vou falar um pouco mais deles mais para frente. Mas a gente, vendo os estudos, pôde comprovar que o músculo cardíaco, ele pode, em várias condições, ficar com falta de oxigênio para ele ou falta de nutrientes, principalmente falta de oxigênio. Nestas situações, o músculo cardíaco pode perder a vitalidade e, em muitos casos, ir para insuficiência ou até isquemia e infarto, tá certo? Nessas condições, a suplementação de derribose pode prevenir, tá, complicações maiores e facilitar a recuperação do músculo cardíaco, ok? Tanto que cardiologistas têm estudado bastante o papel da derribose. Então, alguns fatos sobre a derribose. A fadiga e a exaustão ocorrem frequentemente como resultado de uma queda do ATP, tá bom? E quando cai o ATP em um músculo que foi muito usado ou muito lesado, esse músculo ele vai ficar mais lento ainda para recuperar o ATP. E se você suplementar a derribose, esse músculo pode se recuperar mais cedo e melhor, ok? E é claro que a suplementação de derribose funciona melhor se você utilizar também outros suplementos que agem na produção de energia e na saúde das mitocôndrias, como coenzima Q10, L-carnitina, vitamina B de bola 2, B2, vitamina B de bola 3, B3, magnésio, creatina, vitamina D de dado. Eu vou falar de todos esses para vocês. Sobre a vitamina D eu já falei e sobre a coenzima Q10 também. É só você pesquisar lá no site, tá bom? Quando você melhora a função, quando você suplementa a derribose, você melhora o funcionamento do músculo cardíaco e isso naturalmente vai bombear melhor o sangue para o corpo e melhorar a função de tudo no corpo, inclusive os outros músculos. Mas a derribose também vai ajudar a aumentar os níveis de ATP em todos os músculos do corpo, até nos intestinos, que são basicamente compostos por uma parede muscular. Ou seja, a derribose ajuda na saúde intestinal e ajuda a reduzir a dor muscular e a fadiga e melhorar a performance esportiva do músculo, sem aumentar o seu volume. Vários cardiologistas e fisiologistas têm atentado para o fato de que a derribose, utilizada junto a bons hábitos de vida, junto a outros bons suplementos, ela pode ajudar a rejuvenescer, entre aspas, músculo cardíaco e outros músculos no corpo, tá? E as doses da derribose, elas vão de 5 gramas por dia até 30 gramas por dia. Normalmente manutenção, indivíduos saudáveis que só querem se manter bem ou querem melhorar a recuperação depois de uma atividade física extenuante, indica-se em torno de 5 gramas por dia. Quem queira mais energia para começar a praticar e depois repor a energia perdida, pacientes com graus de insuficiência cardíaca, pode ir a 10 ou até 15 gramas, tá? E casos mais pesados, de doenças cardiovasculares mais graves, fibromialgia, doenças neuromusculares, podem chegar até, ou no cansaço crônico, podem chegar até a 30 gramas por dia. Mas não use por conta própria, tá bom? Você não vai saber a dose. É bom que um bom profissional de saúde veja no seu caso o que é melhor para você, por quanto tempo, junto a quais suplementos, se seus hábitos permitem utilizar e por aí vai.
tá bom? E o ideal é você não consumir mais que 10 gramas de derribose numa mesma tomada. Melhor é você distribuir as doses de 5 gramas várias vezes ao longo do dia. É claro que dependendo de qual a dose máxima que você possa utilizar por dia, detectada junto ao seu profissional de saúde. Tá ok? Vamos para o segundo link sobre derribose. Ele fala que a derribose é um açúcar natural que desenvolve a partir da glicose, já falei para vocês, que é importante para o ATP, né? Que a gente consome ATP para todas as funções do corpo, principalmente funções musculares e funções neuronais, cérebro e nervos, tá certo? Que o nosso corpo ele precisa da derribose para poder regenerar o ATP, isso eu já falei para vocês, né? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Esse link que está lá no icaro.med.br/derribose. Olhem lá, tá bom? Esses links estão todos lá. Ele fala aqui um negócio bem interessante, que muitas das doenças ou dos sintomas aparecem quando o fluxo de energia se desestabiliza, ou porque as suas mitocôndrias, que são as suas usinas produtoras de energia, estão inflamadas, estão estressadas, estão cansadas, ou às vezes elas estão com carência de alguns fatores para funcionarem direito, e um deles é a derribose, tá? Mas outra coisa importante é o oxigênio. Na verdade, você não vai conseguir utilizar o oxigênio direito para, junto com a glicose ou as gorduras, gerar energia se você não tiver derribose com a enzima Q10 e aquelas outras moléculas que eu falei, tá? Então, é um conjunto de coisas. Não adianta só você se entupir de derribose e não melhorar as outras coisas na sua vida, principalmente os hábitos saudáveis de vida, que eu explico lá no icaro.med.br/12 passos, tá? E ele deixa claro que os principais benefícios da derribose são para essas três coisas: problemas de falta de energia, função dos músculos, tá? Incluindo coração, principalmente músculos esqueléticos também, e intestinos, né, que são um tubo muscular, e doenças que cursem com dor, tá? Como fibromialgia, síndrome do cansaço crônico, por aí vai, tá? E que a derribose ajuda muito na recuperação da energia, ok? Normalmente ela é um pó que você vai tomar em sachê. Tem pessoas que aproveitam para adoçar o seu cafezinho ou bebidas com a derribose, já que ela vai dar 0 de calorias que possam te engordar, mas ela adoça bem menos do que o açúcar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no icaro.med.br/carboidratos e parar de ser formiguinha, tá certo? Não comer tantos carboidratos no seu dia a dia, a não ser que você seja atleta ou alguém com necessidades especiais. E depois a derribose pode até servir para substituir boa parte do seu açúcar no dia, mas tome cuidado porque pessoas que consumam uma quantidade muito pequena de carboidratos e uma dosagem muito alta de derribose podem fazer alguns episódios pequenos de hipoglicemia e apresentarem tonturas, tá? Não é uma coisa comum, mas que pode acontecer e eu tenho que alertar vocês, tá? Tem gente que gosta de tomar a derribose logo antes e logo depois dos exercícios físicos. E tem gente que toma, por exemplo, logo antes de ir para o trabalho, quando o trabalho é muito estressante, quando tem que ficar acordado até mais tarde ou produzir até um pouco mais tarde, já que ela não perturba o sono. Ou seja, se você usar a derribose, mas tiver que dormir depois, cancelou a atividade que você ia ter, sabe? Ela não vai te manter acordado, ela vai ajudar a repor a sua energia no organismo, ok? Mas é claro que as dosagens variam muito de acordo com a sua necessidade. Por isso que um médico ou um nutricionista são os mais recomendados para poder ver quanto você precise de derribose, tá bom? E os efeitos colaterais, que são pequeníssimos, sabe? Podem acontecer com doses extremamente altas. De acordo com o estudo de 2007, inchaço, desconforto abdominal, fezes soltas, náuseas. Eu já testei em mim e só aconteceu isso comigo. Não estou falando que eu estou liberando essa dose para você em doses maiores que 15 gramas por dia, tá bom? Ainda sobre a derribose, ó, ela vai muito bem com a coenzima Q10, com a glutationa, que eu já falei. Bom, o que esse link aqui fala? Quando você toma um suplemento de derribose, 97% dela é absorvida, cai no sangue e rapidamente vai distribuir-se nos diversos tecidos do organismo. Dentro das células, o organismo vai usar a derribose rapidamente para sintetizar e restaurar o ATP, tá certo? E isso já começa com dosagens baixíssimas, por exemplo, de 500 miligramas. Mas essa dosagem é baixa demais para ter os benefícios
clínicos da derribose por aí, tá? E esse link aqui lembra que a derribose não vai ser queimada para produzir combustível como outros açúcares, ela vai ajudar você a produzir ATP queimando o açúcar ou a gordura, tá? Mas principalmente o açúcar, mas ela não vai virar reserva de gordura, ok? E o último link que eu queria comentar com vocês é esse aqui que fala que as principais indicações da derribose são esportistas, né? Não precisa ser profissional, né? A gente que gosta de praticar esportes, cansaço, dores, indisposição, problemas cardíacos e doenças que cursam com déficit de energia, tá? Ela vai muito bem com outros suplementos como creatina e L-carnitina, tá? O resto eu já falei para vocês aqui. Ela vai muito bem também combinando com piruvato, com B2 e B3 que eu já falei para vocês. E basicamente é isso. Ou seja, resumindo, eu tenho estado muito preocupado com a quantidade de pacientes que chega se queixando. Ainda é pequena a quantidade de pacientes que chegam por isso. Olha, eu vim te consultar por causa de cansaço, por causa de baixa produtividade, tá? Mas tem chegado cada vez mais. Agora, quando você vai consultando o paciente, usando o esquema de consulta que vocês podem ver lá em icaro.med.br/consulta completa, lá eu abri meu esquema de consulta básico para todos vocês, que eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, tá? Para ajudar as pessoas. E tem sido muito grande a quantidade de pessoas que secundariamente a gente vai investigando as queixas do paciente e acaba descobrindo que a falta de energia é uma coisa que está causando ou agravando a maior parte dos sintomas, tá? Então acaba sendo importante isso. Por isso que eu resolvi falar para vocês da coenzima Q10, lá no icaro.med.br/coenzima Q10, e agora da derribose, e os links que eu usei para falar para vocês, tanto em português quanto em inglês, estão lá no icaro.med.br/derribose, tá? Então eu peço para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, que deem o like de vocês, tá? Que assistam os demais vídeos, que vocês possam melhorar a saúde de vocês, estudar, porque paciente que estuda é aquele melhor paciente que vai se recuperar mais rápido, manter saúde por mais tempo, cada vez melhor, precisando de menos remédios, tá bom? E eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, minhas redes sociais são youtube.com/drIcaroalves, onde eu dou dicas todos os dias de saúde, tá? Aliás, vocês têm 365 dicas de saúde lá no icaro.med.br/dicas do manual, tá bom? E instagram.com/drIcaroalves, youtube.com/drIcaroalves, facebook.com/drIcaroalves. Para marcar comigo, eu só atendo em Brasília, tá? Via 61996467775 ou 32349069 ou pelo e-mail, sem ser cedilha e sem atio, né? recepção.med@gmail.com. Muito obrigado pela confiança de vocês. Fiquem com Deus e assistam e reassistam esse vídeo, porque a derribose parece interessante para a saúde da maioria das pessoas. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.